Bem, na aula de hoje estudaremos uma maneira de deduzir o método de Newton para sistemas não lineares. A ideia é agora fazermos uma expansão em série de Taylor, só que ao invés de ser uma expansão ao redor de uma única função, uma única variável, faremos uma expansão multinomial. Aqui usaremos então para diferenciar f corresponde a um sistema de equações e esse x com esse símbolozinho embaixo significa que temos várias variáveis. Então, a expansão é feita ao redor de um vetor de valores que estamos sendo representado aqui por x, e esse zero que não é um expoente, é um índice, mas ao invés de surgir aqui a derivada ordinária, vai surgir uma matriz que é conhecida como matriz jacobiana. Aqui está, então, o nosso termo de primeira ordem. E, novamente, se levarmos a expansão multinomial até o termo de primeira ordem e truncarmos a expansão, essa expansão corresponde a um sistema de equações linearizadas. Se você se perguntar, poxa, parece o método de Newton-Raphson. Esse método é genérico e o método de Newton-Raphson é um caso particular desse método. Se alguém ficar curioso, imaginar, podemos colocar outros termos aqui, como que seria? Apenas por curiosidade, se nós colocássemos mais termos nessa expansão, nós teríamos aqui 1 meio de x menos x índice zero, o t de matriz transposta, vezes aqui, continuando aqui, a matriz gaussiana, que é uma matriz de derivadas parciais de segunda ordem, que multiplica x menos x índice zero, mais os termos de ordem elevada. Mas nós estamos interessados na expansão do sistema truncado após o termo de primeira ordem. Ou seja, estamos interessados em linearizar o sistema de equações. Uma vez feito isso, temos que f de x é igual a f de x zero mais a jacobiana, matriz jacobiana do sistema, o que faremos agora? Iremos trabalhar com essa equação. Queremos buscar o ponto no qual essas equações linearizadas se anulam. Não podemos nos esquecer agora que J de x índice zero é uma matriz muito bem. Se escrevermos agora J o que foi feito até o momento, operações com matrizes, simplesmente essa matriz foi passada para o lado esquerdo dessa igualdade e temos aqui uma igualdade, a multiplicação dessas matrizes é igual ao negativo do sistema de equações avaliado num vetor inicial aqui. Muito bem.
Feito isso, podemos isolar a variável, o vetor de variáveis que nos interessa, a matriz que nos interessa. Então, x igual a x índice 0 menos a inversa da jacobiana, que multiplica a matriz F de x0. Se compararmos essa equação com o método de Newton-Raphson, veremos imediatamente várias semelhanças. Aqui está a matriz jacobiana, quando trabalhamos uma equação não linear de uma única variável, aqui temos a variável ordinária. Se formos generalizar essa equação, podemos chegar no método de Newton para sistemas não lineares, com uma forma parecida com a equação de Newton-Raphson. Eu, particularmente, não recomendo que se trabalhe com essa equação, pois a cada iteração, se usarmos essa forma funcional do método de Newton, teremos que inverter uma matriz. E sabemos, e já vimos isso, que isso é uma operação numérica muito custosa. Eu sugiro trabalharmos com o método de Newton na seguinte forma: deixarmos a matriz jacobiana Nessa forma, o método de Newton-Raphson está como se fosse um sistema linear e é muito mais fácil, numericamente, de se trabalhar com essa forma do que com a forma anterior. Então, eu sugiro que se trabalhe, sempre que possível, com esse método. Aqui eu cometi um pequeno deslize. Esses índices devem estar aqui, para mantermos coerente a nossa notação. E, finalmente, aqui temos o método de Newton.